novamente bom dia. Então, eu dizia que nós temos percebi agora, nós temos dois engenheiros mecatrônicos no palco, é o momento engenharia do palco, mas digo para vocês que eu tenho três objetivos nessa conversa. O primeiro deles é trabalhar um pouco a ideia do que se observa do lado da tecnologia, em termos de inovações que vão afetar, que vão tocar a área da medicina, não só a medicina na ponta, na execução, mas também todo o back-office, escritório, clínicas, hospitais. Meu segundo objetivo é tentar dividir um pouco com vocês, baseado na experiência que a gente tem de atender muitos clientes dessa área médica, como a tecnologia responde a esses desafios, essas provocações, essas inovações que a gente tem no nosso horizonte. E, finalmente, tentar deixar alguns insights importantes sobre como a gente pode fazer esse início, essa caminhada rumo a uma jornada digital, né? Tanto na figura do médico, a pessoa física, quanto já pensando em algo mais estruturado, uma pessoa jurídica, uma clínica, um ambiente hospitalar. Então, a ideia é tentar deixar esses insights com vocês também, para que depois a gente possa aprofundar essas conversas, seja ali no stand, onde nós estaremos ao longo de todo o dia, ou também com os contatos que vocês têm condições de buscar aqui, para que vocês possam conversar com o time Dell, né, o time de consultores Dell. Rapidamente me apresentando então, eu já trabalho na Dell há exatos 18 anos, completando nesse mês, sempre antes da Dell também na área de tecnologia, então estive em diferentes lados do balcão, né, normalmente no ambiente de infraestrutura, então tanto fazendo desenho, quanto liderando equipes que fazem desenhos e atendimento de serviços e de infraestrutura, para esses ambientes de tecnologia da informação. E por conta do modelo de relacionamento direto que a Dell tem com os seus clientes, também acabo, direto ou indiretamente, interagindo muito com clientes dessa área, então me sinto muito confortável em explorar com vocês essa caminhada, essa jornada aqui rumo ao ambiente digital no setor da saúde, tá? Então vamos lá. Primeiro, rapidamente, passar aqui uma visão de algumas grandes apostas que, compartilhando com vocês aqui, entendo que vão tocar esse ambiente da medicina, como havia comentado antes. Bom, primeiro, acho que já é um tema muito presente, a hiperautomação, essa ideia de uma grande automação de processos, não só fabris, como a gente se acostumou a ver ainda na década de 80, a presença dos robôs no ambiente industrial, mas já no ambiente de escritório, a robótica presente, isso foi apresentado em algumas palestras anteriores aqui também, a robótica presente no ambiente da medicina, mas também no ambiente de escritório que toca a medicina. Nós temos inúmeros exemplos de cooperativas médicas que trazem processos de automação para os contatos, para avaliação dos reembolsos das perícias. Isso é retornos significativos, tá? Tem diversos cases, procurar no Google aí se encontra muitos cases de automação no ambiente da medicina, tá? E o Fórum Econômico Mundial, no ano passado, fez uma projeção de que até 2025 a gente esteja igualando a quantidade de horas trabalhadas pelos homens e pelas máquinas. Então, acho que isso já diz muito da velocidade dessa evolução da hiperautomação. Também é importante falar de um tema que toca a nós todos como pessoa física e como pessoas jurídicas no nosso dia a dia, essa onipresença digital, né? Vejam, dados do ano passado, nós já, por minuto, encontrávamos em torno de 5 milhões de buscas no Google e 29 milhões de mensagens trocadas globalmente no WhatsApp. Então, essa é uma quantidade muito grande, essa é uma forma de comunicação que não pode ser deixada de lado, né? Em nenhum ambiente, nem no pessoal, nem no profissional. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre alguns insights nesse sentido, mas a presença digital é muito grande, em diferentes meios, né? A hiperconectividade e o IoT. IoT é a sigla para Internet of Things ou Internet das Coisas. Tá? De forma resumida, tentando explicar esse tema em particular, que vai ser muito acelerado pela presença do 5G. Tá? O conceito de Internet of Things ou Internet das Coisas, ele basicamente é o seguinte: os equipamentos, eles têm condições de interagir com o meio, porque eles têm um endereço IP, eles têm um endereço único, eles têm condições de levar informações ao meio do que está acontecendo e receber informações, trocar informações exclusivas, dedicadas, especificamente para aquele equipamento. Isso abre uma série de possibilidades.
Tá? A gente pode pensar em equipamentos desde uma geladeira que avisa que determinado produto está acabando, até grandes equipamentos que envolvem o ambiente médico, que podem trocar informações sobre a saúde, o bem-estar do paciente, de forma online, real time, com informações específicas, muito específicas, o endereço único, aquela informação é única, está vindo especificamente daquele equipamento, conversando com aquele equipamento. Então, esse leque abre muito. E por conta da chegada do protocolo 5G, que nos permite um grande número de conexões simultâneas, talvez o grande salto tecnológico da conexão 4G para 5G, seja a possibilidade de permitir um grande número de conexões simultâneas. Né? Para quem frequenta estádio de futebol, a gente ia num estádio de futebol, queria mandar uma mensagem para alguém, muitas pessoas naquele ambiente, a conexão não acontecia com 4G. Em 5G nós veremos isso acontecer, um grande número de conexões simultâneas. Isso nos permite acreditar de que nós também poderemos ter um grande número de conexões simultâneas dos equipamentos entre si, com mais segurança, né? O 5G vai trazer isso. Então, o leque de possibilidades de conectar equipamentos entre si ou com interfaces que nos trazem informação tempo real é muito grande. Vejam que a McKinsey, que é uma das consultorias que trabalha também na área de tecnologia, prevê que até 2030, 80% da população mundial esteja conectada por meio do 5G. Nós estamos na porta de 2030, né? Poucos anos estaremos ali, então tem muita conectividade e por conta disso, muita possibilidade de troca de informação real time. Convergência digital. Nós podemos trazer inúmeros exemplos da convergência digital, mas tentando trazer algo especificamente para o ambiente que envolve a medicina. Desde o ano passado, o Ministério da Saúde aqui no Brasil já formaliza as conversas sobre o conceito de Open Health. Né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de Open Banking, que é um conceito que permite que as informações sejam trocadas entre as instituições financeiras com autorização da pessoa física e, a partir disso, todas as operações financeiras bancárias sejam facilitadas. Dá para se fazer a mesma analogia com o Open Health. A ideia é conectar as informações clínicas dos pacientes entre diferentes operadoras, e isso já é uma realidade sendo discutida no ambiente do Ministério da Saúde. Então isso é a convergência digital, é o poder convergir inúmeras informações em uma única interface. Grande exemplo de convergência está aqui, né, pessoal? Esse smartphone é um equipamento que nasceu como um telefone, mas hoje converge inúmeras interfaces, inúmeras aplicações. Então, convergência digital também é sem dúvida nenhuma, uma tendência importante que vai tocar o ambiente da medicina. E, finalmente, talvez ainda um pouco controverso do quanto isso pode tocar a área médica, mas sem dúvida nenhuma, o conceito de blockchain, de bitcoins e NFTs, que são basicamente os certificados de propriedade digital. Já é possível ser proprietário de algo no ambiente digital. Né? Esses conceitos, eles vão tocar as transações financeiras, já tocam, já temos países, inclusive, que têm entre as suas moedas oficiais criptomoedas, né? Então eles certamente tocarão as operações financeiras e farão parte do cenário, inclusive da medicina. Né? Só para a gente ter uma ideia, entre as duas Copas, a que a gente tem daqui a poucos dias e a última Copa, de 4 anos atrás, o número de usuários de criptomoedas cresceu mais de 1.500% globalmente falando. Né? Esse já não é mais um conceito de aventura, né? Estar interagindo com criptomoedas já não é mais aventura. Já existem tecnologias, blockchain basicamente é uma delas, para rastrear essas operações e torná-las seguras. Tá? Então, acho que são 5 apostas, né? Do que a gente vai entender daqui a alguns anos, ou já estamos vendo, né? Mas vamos entender daqui a alguns anos o impacto disso também no ambiente da medicina. E como é que a tecnologia pode responder a essas provocações, a essas tendências, né? E aqui quando eu falo em tecnologia, eu estou falando especificamente da tecnologia da informação, né? Aquilo que envolve o ecossistema dos computadores. Em primeiro lugar, eu acho que esse é ponto de partida de qualquer conversa sobre tecnologia da informação, especialmente para um público, e isso foi comentado por uma das pessoas que estava na plateia na conversa anterior, um público conservador, que é o público do ambiente da medicina. Né? A segurança, a cibersegurança, ela é mandatória.
Os crimes cibernéticos, eles estão aí. E o crime cibernético, em um aspecto, que é o da oportunidade, ele em nada se difere de um batedor de carteira que está no centro de alguma das nossas grandes cidades. O crime cibernético busca o caminho mais fácil, né? Então, do ponto de vista de segurança, já é um passo, eu diria um grande passo, se diferenciar da média, estar acima da média. Isso já, sem dúvida nenhuma, traz uma proteção muito maior, estar acima da média. E para estar acima da média, alguns cuidados. Vou deixar alguns conceitos aqui, com o objetivo de que vocês possam rastreá-los e entender se nas suas operações, tanto como pessoas físicas quanto no ambiente de trabalho, estão sendo observados. Tá? Primeiro, esse conceito de Zero Trust é um conceito bastante novo, que vem sendo trazido para o ambiente da tecnologia da informação, e ele basicamente diz o seguinte: passamos a assumir que não existe mais um perímetro seguro. O que quer dizer isso, pessoal? Nós, dentro de casa, inclusive, um bom exemplo, temos a nossa rede Wi-Fi, a gente cria um login e senha, e a partir do momento que eu conecto naquela rede, todas as próximas interações que eu tiver com aquela rede, não há mais a necessidade de autenticação. Entende-se que aquele é um ambiente seguro, um perímetro seguro. Aquela rede gera um perímetro seguro. Toda vez que eu estou ali dentro, eu estou seguro, certo? O conceito de Zero Trust derruba essa visão. E ele diz o seguinte: sempre há uma oportunidade de ameaça, sempre há uma oportunidade de ataque. E a partir daí, todos os grandes players de TI, tanto os operadores de cloud, quanto as empresas de software, elas passam a repensar essa ideia de, uma vez autenticado, estou seguro. Tá? Então esse é um conceito que vocês ouvirão falar mais, repensando, discutindo, desafiando a ideia de que existia um perímetro seguro. Estratégias de backup. Isso também é muito importante do ponto de vista de segurança. Ter uma estratégia para preservar os dados. Nós vamos falar um pouquinho mais lá nos passos para uma jornada digital. Lei Geral de Proteção de Dados. Sem dúvida nenhuma, um grande avanço. O Brasil, protagonista aqui do ponto de vista de um grande avanço na proteção dos dados das pessoas. De maneira geral, essa lei que foi aprovada ainda antes do período da pandemia, ela basicamente muda a abordagem em relação à propriedade dos dados. Os dados pertencem à pessoa física que os informa, não mais à empresa que capturou, que trouxe os dados para si. Então esse é um conceito importante de estar presente no dia a dia de vocês, nas interações, inclusive com os pacientes, com as pessoas que estão próximas ou conectadas ao ambiente de vocês. Os dados, eles pertencem à pessoa física que os gerou, não mais a empresa ou as empresas que capturaram esses dados. Então aqui tem uma reversão importante, porque isso chama atenção para o seguinte aspecto: se eu possuo, se eu tenho na minha propriedade dados que qualquer pessoa física me autorizou a ter, eu sou responsável por mantê-los seguros. Se esses dados vazarem, há uma penalização legal nesse sentido. Gestão de aplicações e atualizações. Isso aqui parece chover no molhado, mas é um ponto de atenção importante. Então, sempre trabalhar com equipamentos atualizados, sempre trabalhar com aplicações que estão atualizadas, né? Esse é um cuidado bem importante. As pessoas e a engenharia social são, assim, sempre o elo mais fraco dessa corrente que a gente chama de segurança, né? Então, treinar as equipes, as pessoas que interagem com os clientes precisam estar preparadas para entender que há uma metodologia de engenharia social que visa extrair informações daquele elo mais fraco da corrente. Aquele recurso, a minha secretária, que está muitos anos trabalhando comigo, pessoa super de confiança, mas que por ser muito simpática, um bom engenheiro social, vamos chamar assim, mas na verdade um bom meliante vai conseguir extrair informações dela. Então, treinar as pessoas nesse sentido. As pessoas são parte dessa equação da segurança. E o conceito de segurança embarcada. Acho importante reforçar esse conceito também pelo seguinte: os equipamentos
que interagem com dados, com informações importantes das pessoas, eles precisam estar em um outro patamar. Essa ideia de que nós misturamos a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, o trabalho permeia a nossa vida pessoal e vice-versa, isso fez com que os nossos equipamentos pessoais passassem a trocar mais informações críticas para o nosso trabalho. E isso deveria fazer com que o patamar dos equipamentos subisse de degrau, que nós usássemos equipamentos com abordagem um pouco mais corporativa, vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Isso aqui é um comentário muito mais pensando para o ambiente de pessoas jurídicas, talvez clínicas, hospitais, só para deixar uma ideia aqui, de que do lado da infraestrutura de TI já se pensa vamos falar assim, multi-cloud, multiplataforma. Um ponto de atenção muito importante ao começar uma jornada de profissionalização de uma clínica que se torna uma clínica um pouco maior, que aumenta o número de sedes e que vai caminhando no sentido de crescer, por exemplo, é não estar preso a um single player, tá, de infraestrutura. Esse é um ponto muito importante. Então, assim, quando a gente fala dessa ideia de cloud, de multi-cloud, múltiplas nuvens, basicamente isso é um conceito muito do mundo de tecnologia da informação, da infraestrutura. A nuvem é um conjunto de computadores que nós usamos para armazenar e processar dados. E o que a gente quer dizer aqui, a mensagem aqui é o seguinte: esse conjunto de computadores, ele não pode ser um single player. Eu não posso trabalhar só com o player A, ou só com o player B, ou só com o player C. É um ponto de atenção aqui, porque isso impacta na escala de custos lá na frente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, não é mais, assim, a ideia não é mais se vou para a nuvem, mas quantas nuvens estão comigo. Pensar esse modelo de consumo e billing, essa ideia de pay-per-use, isso pode ser trazido para o conceito de infraestrutura, tá? Trabalhar a infraestrutura da minha empresa, do meu pequeno escritório, do meu consultório, como um diferencial de negócio e não apenas um mal necessário que eu preciso investir. Porque nós estamos no ambiente digital, vamos falar um pouquinho mais no próximo slide, e o mundo digital, a tecnologia é um fator de diferenciação. E finalmente, onde estão os meus dados? Onde eles estão armazenados? Isso também é um fator para otimizar a minha operação. Tá? Aqui talvez uma conversa um pouco mais pessoa jurídica, mas queria deixar esses insights também. Outro ponto de atenção, esse conceito de BI aqui, né, como resposta, tecnologia respondendo aquelas provocações que a gente falou, esse conceito de BI, de Business Intelligence. Então, tecnologia e negócios trabalhando juntos para realmente entregar fatores que propulsionam, que impulsionam o negócio. Tá? Então, assim, no ambiente da medicina, falamos da hiperconectividade, falamos da possibilidade de estarmos muito conectados, usando tecnologia, certamente um conceito que é familiar para vocês, os wearables, né? Equipamentos que permitem que a gente esteja em tempo real acompanhando as informações dos pacientes, por exemplo, o bem-estar em tempo real, realidade aumentada, esse conceito foi trazido também em algumas das palestras anteriores, bem como essa ideia de machine learning, inteligência artificial. Vejam, o que tem de diferente, o que tem de salto aqui tecnológico com essa ideia de machine learning, né, a máquina com capacidade de aprender, e a inteligência artificial. Basicamente, a evolução da tecnologia nos permitiu que os equipamentos e os softwares pudessem entender uma repetição de comportamento e, a partir daí, assumir uma tendência. E isso vale, por exemplo, para a gente automatizar interações com os nossos clientes, né? Aqui, pensando muito no ambiente startups, porque esse também é um evento voltado a startups, a tecnologia viabilizando esses conceitos de squads, de DevOps, quer dizer, no mundo de startups isso são conceitos muito presentes, e aqui a tecnologia viabiliza isso. E, finalmente, foi falado antes, né? Falei antes com vocês, automação de processos e os smart contracts, né? Isso também já tem surgido com força, esses chatbots, essas ferramentas que conversam com o cliente final para fazer um agendamento, para entregar o resultado de um exame. Tem muito espaço de tecnologia respondendo a essas provocações que eu trouxe antes, né? E, finalmente, para a gente fechar essa conversa, deixando aqui alguns insights sobre essa jornada
em direção ao digital, né? Tanto pensando na pessoa física quanto pensando na pessoa jurídica. E claro, a Dell, grande player de soluções end-to-end, o maior portfólio de soluções de TI do mercado, está aí para apoiar vocês também, então fiquem à vontade, como eu falei antes, nos procurem, nos visitem, entrem em contato com a gente, que a gente tem consultores que podem conversar com vocês, tendo experiência nesse ambiente, tá? Mas falando da jornada rumo ao digital, ouvimos muito o conceito de transformação digital. Todos os dias estamos lendo sobre esse conceito. Mas, Gustavo, afinal, o que é a tal transformação digital? Pessoal, transformação digital nada mais é do que mais transações acontecendo no ambiente digital. Ponto. Ponto final, eu diria, tá? Que transações são essas? Transações comerciais e financeiras. Então, eu uso mais internet para comprar, para interagir com o banco. Eu uso meu smartphone para fazer um saque, contratar um empréstimo. Transações sociais, as redes sociais, né? Solução ou problema não sabemos, mas ela está presente. Transações de experiências, né? Trocando experiências, inclusive avançando as redes sociais, interagindo para as conexões pessoais, né? E transações médicas de toda a ordem, né? Então, assim, que o que toca muito vocês aqui, a telemedicina, o uso do smartphone, da internet para acessar e consolidar resultados de exames, informações dos pacientes. Quer dizer, a transformação digital é isso, pessoal. É um motor, é um motor pesado, robusto, que acelerou muito nesse período de pandemia, mas que basicamente significa mais transações acontecendo no ambiente digital. Então, caminhar em direção ao ambiente digital, a ser mais digital, é mandatório, é um caminho sem volta. E aí, alguns insights aqui então. Primeiro, pensando na jornada digital sob a ótica das pessoas físicas. Que insights eu gostaria de deixar para vocês aqui? Em primeiro lugar, a preocupação com o equipamento ou com os equipamentos que eu utilizo. Tá? Se eu utilizo equipamentos, enquanto pessoa física, quase que um equipamento pessoal, meu equipamento de uso pessoal, aquele que meu filho joga, mas se eu também utilizo para trabalhar dados, informações dos meus pacientes, eu preciso de alguns cuidados importantes. Por exemplo, se preocupar com equipamento que tenha, como eu comentei antes, um perfil mais corporativo, que tenha autenticação no hardware. Hoje já tem equipamentos que você coloca a sua digital para logar esse equipamento, ou fazer autenticação facial. Então, assim, já é um cuidado a mais. Já é diminuindo a chance de um acesso indevido. Equipamentos que possam fornecer rastreabilidade dos componentes, inclusive. Quem toca nos equipamentos de vocês quando ele precisa de um serviço ou de um reparo? Como é que é esse controle? E que também já pense no ecossistema, nos periféricos, né? Que me facilite aquela coisa do stop and go, né? Eu chego, doco meu equipamento na minha clínica, por exemplo, trabalho com ele, desconecto, vou para casa, doco, né? Conecto um cabo num ecossistema que está lá com os meus monitores, enfim, isso facilita, isso diminui essa interação dos equipamentos com dispositivos desconhecidos, né? Do lado da segurança, aquele básico cuidado com as senhas, um conceito que é cada vez mais utilizado, bem simples, mas muito útil, autenticação em 2 fatores. Preciso logar num aplicativo, deixa eu confirmar num outro equipamento que número eu devo digitar lá para poder fazer esse login. Falei antes sobre o perímetro de segurança, né? Abrirmos mão dessa ideia, perímetro de segurança, significa o seguinte: redes não confiáveis, atenção com a troca de dados ali. E a preocupação com backups, né? Backups protegidos. Então, por exemplo, uma estratégia super simples, pessoal, de backup para aquele meu equipamento pessoal que tem informações dos meus clientes. Que tal uma estratégia de todo final do dia fazer um backup num provedor de serviços de nuvem? AWS, Google, Oracle, por exemplo, e todo final de semana fazer um backup num dispositivo de hardware que eu tenho, um pequeno dispositivo de armazenamento que eu tenho na minha casa, por exemplo. Essa estratégia permite vocês proteger os dados, se afastar de ataques. Por exemplo, eu tive um ataque de ontem para hoje, meus dados na nuvem estão contaminados. Opa, mas o meu backup de alguns dias atrás que eu fiz no hardware lá em casa, não. Então eu estou protegido. Então uma estratégia de backup é muito importante. E aí quando a gente fala ainda na pessoa física, principalmente já pensando no meu pequeno consultório, a clínica, a jornada para o meu primeiro servidor, né? A ideia de um equipamento, de um computador mais robusto. Um servidor, na verdade,
Ele é um equipamento, ele é um computador, assim como o nosso PC, ele é um computador, só que ele é um computador com uma arquitetura desenhada, pensada para processamento em larga escala. Então ele tem uma infraestrutura, o hardware desse equipamento é pensado para um cenário mais desafiador, em que precisa oferecer, por exemplo, todas as redundâncias, todos os itens de hardware de um servidor são redundantes. Não tem uma fonte de alimentação, tem duas. Não tem um disco para armazenar os dados, tem vários. Então, todos os itens de hardware de um servidor são pensados para proteger as informações, para proteger o dado que está sendo processado. O que mais? O processamento e o backup pode ser feito ali. Então, um pequeno servidor para um pequeno consultório já é uma alternativa de um backup em hardware, por exemplo. Que, como eu falei, combinado com backup em nuvem, me dá muita segurança. Lembre, me coloca muito acima da média. Então, já estou bem nesse sentido, né? A segurança do armazenamento local, esse conceito aqui é muito fácil de entender. Os dados, eles estarão mais em risco quanto mais expostos. Se os dados não trafegam, se os dados ficam armazenados localmente, dentro da minha clínica, do meu consultório, a exposição é menor. De novo, estou acima da média. Então, uma alternativa para pensar. E um suporte abrangente. Então, aqui a gente está falando de um equipamento corporativo que terá suporte corporativo. Não tem aventureiro tocando nesse tipo de equipamento, tá? Independentemente do player aqui do fabricante. Como eu comentei, a estratégia é sempre ser multiplayer. E, finalmente, aqui pensando um pouco mais num ambiente pessoa jurídica, um pouquinho de tecniquez para fechar, até porque, né, como bom engenheiro, eu não vou conseguir ir até o final dessa apresentação sem ser um pouco técnico aqui, né? Mas assim, pensando num ambiente pessoa jurídica, o que insights eu deixaria para essa jornada rumo ao digital? Tá? Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, trazer a figura do servidor para dentro da minha infraestrutura. Então, abandonar aquela ideia de que tudo eu resolvo no meu laptop, no meu PC. O servidor oferece processamento, oferece armazenamento, oferece backup. Então, o primeiro passo. O segundo, um conceito que traz otimização dos recursos, é a virtualização. Se algum de vocês aqui tem uma pequena clínica, já tem 2 servidores, pergunte para a equipe da TI, estamos virtualizados ou não? Se não estamos, não estamos otimizando os recursos. Terceiro, um conceito muito importante para qualquer ambiente de negócios, alta disponibilidade. Novamente, consultem a equipe de TI ou acessem a Dell para conversar sobre isso. Estamos trabalhando em alta disponibilidade, sim ou não? Depois, a convergência, o gerenciamento convergente. Aqui já estamos muito maduros tecnicamente. Então, esse já é um conceito de consolidar as interfaces de gerenciamento, né? Falamos sobre isso na apresentação. E, por último, colocar os meus recursos internos num formato de nuvem privada, que significa a infraestrutura oferecer serviços ao negócio. Esse é o estágio máximo da maturação. E aqui, quando chegamos aqui, estamos no auge, né? Então, do ponto de vista de infraestrutura, o engenheiro aqui está bem feliz. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Nós estaremos aqui ao fundo para conversar mais. O nosso estande está logo ali na entrada. Vocês também têm os contatos, procurem a gente. Obrigado.